E nós temos aprendido nesse tempo, todo que a gente tem vivido, de crises ministeriais, financeiras, que gerou até o Congresso Cura Minha Noiva desse ano, essa imagem aqui, ó, as ondas batendo nesse farol forte, mas ele está ali imponente no meio dessa tempestade, porque ele está firmado na rocha. Não interessa as ondas baterem, o que faz a diferença é onde ele está fundamentado. E quando essa imagem veio diante dos meus olhos, eu entendi que não são as tempestades que derrubam uma construção, mas a fragilidade dos seus fundamentos. Você pode repetir isso comigo? Não são as tempestades que derrubam uma construção, mas a fragilidade dos seus fundamentos. E por esse motivo, nesse tempo de busca por entender esses fundamentos, o Senhor nos revelou 3 verdades sobre crise que eu queria compartilhar rapidamente aqui com você. A primeira é que, se isso é verdade, ninguém é destruído por uma crise, mas durante a crise. A crise não derruba. Ninguém é destruído por uma crise, mas durante uma crise. Por quê? Porque uma derrota na crise, ela sempre vai estar ligada à forma como eu vou reagir durante aquela crise. Estou vivendo um momento de insegurança, de medo, de conturbações, e isso tudo me leva a reagir. E dependendo de como você vai reagir, você vai perder, você vai ser destruído, ou pelo contrário, você pode reconstruir a sua vida num nível que até então você jamais vivenciou. Quantos casamentos você já ouviu falar que já estava à beira do divórcio, encontraram um milagre em Deus e viveram um vinho novo que nem no namoro conseguiram viver? Quantas empresas já passaram por quase falência, mas naquele momento um consultor foi lá e mostrou os fundamentos aqui, ó, está errado, está errado, está errado, está errado. E o empresário decidiu consertar aquilo e a empresa ficou mais sólida do que nunca. Então, se isso é verdade, não são as crises que nos derrubam, mas a forma como a gente reage. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante. Nós sempre iremos reagir de acordo com o nosso sistema de verdades e de crença. A gente sempre vai reagir de acordo com aquilo que a gente acredita que é verdade, com aquilo que a gente tem como valor. Por isso que esses dias são dias que eu particularmente estou submetendo a Deus o meu sistema de verdades, a minha forma de pensar, porque a palavra do Senhor diz que existem estruturas de pensamento que nos tornam cativos e não nos permite avançar. Por isso que a libertação, ela precisa passar pelo conhecimento da verdade. Uma verdadeira libertação, não um livramento, uma verdadeira libertação tem que passar pelo conhecimento. Você tem que compreender a verdade, e aquela verdade compreendida, não é aquela verdade que você diz, tá, já sei, valeu. Não, é quando caiu e explodiu. As escamas caem dos nossos olhos, e naquela hora a gente tem que tomar uma decisão. Por isso que eu creio, o tema que Deus colocou no meu coração é aproveitando as crises para recomeçar. Porque quem sabe essa crise pode ser a maior bênção de Deus na tua vida, que vai te salvar. Por isso é fundamental nesse tempo a gente reavaliar o nosso sistema de verdade. Você que está vivendo uma crise no seu casamento, o que você crê sobre casamento? Quais são as verdades que você acredita sobre casamento? O que essa crise nessa hora está trazendo à tona sobre o que você pensa de casamento? Uma outra coisa que me chama muita atenção, o que você pensa ou crê sobre Deus?
porque se é Ele que vai resolver essa parada, essa situação, o que eu penso sobre Ele faz toda a diferença nessa hora. Quando eu e Vanderlei já não estavam mais nos suportando, a visão que eu tinha de Deus, e ela também, fez toda a diferença. Numa das crises que a gente teve forte, eu subi ali no Mirante de Piratininga, porque foi uma briga meia hora antes de começar o culto. Eu falei, cara, como é que eu vou pregar sobre um Deus que restaura vidas, se a minha vida está quebrada, cara? E naquele momento, eu falei para Deus, Senhor, se eu divorciar, então o Senhor não existe. Porque eu amo a Vanderlei, a gente não está conseguindo, mas eu a amo. E eu creio em Ti, eu casei com ela porque o Senhor me fez acreditar que era ela. Então, se a gente não consegue, o mundo vai dizer que era incompatibilidade. Eu vou dizer que, na verdade, Deus não existe. Então, se o Senhor existe, e é isso que eu creio, faz um milagre. E Deus fez. Entende? Ou seja, eu tinha todas as justificativas para dizer, eu tentei. Eu cheguei um momento a pensar em escrever uma carta para a igreja, dizendo, gente, eu tentei, mas não consegui. Escolhe outro, porque para mim já deu. Mas a crença em Deus, as verdades sobre Deus, não me permitiam escrever aquela carta. Porque escrever aquela carta é dizer, Deus está morto. Então, nesse momento de crise, eu preciso reavaliar o meu sistema de crenças sobre casamento, sobre dinheiro, sobre Deus, sobre fé. Fé, o que é fé? Porque fé não é esperança. Tem gente que acha que fé é esperança, e estou cansado de esperar. Não, fé é a convicção daquilo que se espera. Fé não é esperança. Fé não é você falar assim para um jovem, e aí, você acha que vai passar de ano? Pô, cara, estou na esperança. Não, eu vou passar de ano, cara, isso é fé. Esperança é dizer, cara, vou dar o meu melhor, mas a esperança tem sempre um mais. A fé, não, quando Deus quer, é. Se é. Se não é, não é, acabou. Então, nessa hora eu preciso definir o que eu creio sobre fé, o que eu penso sobre fé, quais são as verdades dentro de mim. E uma coisa tão importante quanto isso é o que você acredita sobre os planos de Deus para a sua vida. Não é apenas acreditar em Deus, mas esse Deus tem planos, propósitos, muitos maiores do que os seus, que muitas vezes não tem nada a ver com os seus. Por isso que nessa hora eu vou ter que decidir se eu confio nele ou não. Porque, tenta imaginar, aparece uma grande oportunidade agora, que eu estava esperando há tanto tempo. Porém, essa oportunidade, para eu conseguir vivê-la, eu vou ter que quebrar alguns princípios que Deus estabeleceu. E a palavra do Senhor diz que Ele ama aquele que guarda os seus mandamentos, e eu me manifestarei a esse. E aí naquela hora eu estava esperando tanto isso acontecer, e finalmente eu estou diante. Mas cara, para viver eu vou ter que abrir mão de alguns valores. Nessa hora, você acreditar que Deus tem planos e planos de bênção, vai fazer toda a diferença, porque se eu creio nisso, ainda que essa oportunidade é tremenda, o melhor de Deus ainda está por vir. Eu consigo abrir mão dessa oportunidade. Mas se eu não creio, será que eu vou ter de novo essa chance? E será que eu vou ter de novo essa chance? Eu estou questionando na verdade quem? O que tem planos para mim. Será que ele vai ser capaz de novo criar uma porta dessa?
Por isso, querido, que eu tenho como entendimento sobre vida cristã, que a nossa vida não é o resultado apenas do agir de Deus, mas das nossas ações ou da ausência delas. O que acontece comigo e com você não é apenas o resultado do agir de Deus, mas das suas ações e decisões ou da falta de decisões e ações. Ou seja, eu não posso ficar na esperança apenas que Deus faça um milagre, mas eu preciso acreditar que muitas vezes eu vou ter que preparar o caminho do milagre. Amém ou não? Conseguiu entender? Porque muitas pessoas dizem que estão esperando em Deus. Eu não espero mais nada, estou esperando em Deus, eu mesmo. Mas muitas vezes, como a Vanderly fez e como eu fiz, a gente teve que se render e fazer algumas coisas que a gente não estava querendo mais fazer. A gente decidiu andar mais uma milha, mesmo que o coração já dizia para, desiste. Entende? Porque a gente decidiu acreditar que a nossa vida não é apenas o resultado do agir de Deus, mas das nossas ações ou da ausência delas. Porque foram as minhas decisões e as dela que fez com que o nosso casamento fosse restaurado. Foi aquele clamor lá, colocando toda a expectativa em Deus, mas quando eu desci de lá, eu tive que tomar decisões que permitiram o Senhor entrar e agir. Por isso, a gente sempre vai agir a partir do que a gente acredita. E eu quero rapidamente aqui alinhar com você alguns conceitos muito importantes se você quer vencer essa crise que você está vivendo, ou que nós estamos vivendo. Eu senti isso muito forte, que a gente precisa alinhar a nossa visão hoje com relação a 3 princípios fundamentais para tempos de crise. Primeiro, precisamos estar ligados com relação ao momento que estamos vivendo e a forma que Deus usa para tratar conosco. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Diz assim: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Tudo depende do tempo e da ocasião. Queridos, isso aqui é muito sério, é muito forte. Porque quando eu acho, nessa hora de batalha, de crise, que só os ligeiros é que ganham prêmio, que só os valentes é que têm vitória, que só os prudentes conseguem riqueza, que só os inteligentes conseguem o favor, eu nem luto mais. Só que a palavra de Deus está dizendo que nem sempre quem corre mais rápido é quem vence, que nem sempre quem é valente é que tem vitória. Pelo contrário, muitas vezes quem corre muito tropeça. Muitas vezes quem se acha valente entra em lutas que não são capazes de vencer. Amém ou não? É assim? Consegue entender? Nem sempre quem é inteligente consegue o favor, porque ele acaba confiando nessa inteligência e não no favor de Deus, em que Deus é que vai com sua graça, sem merecimento, com sua graça, liberar uma porta que a gente não merecia. Então, quantas vezes o inteligente manipula situações, cria portas, porque ele é capaz de fazer isso, portas que não foi Deus quem abriu. Tudo depende, cara, do tempo e da ocasião. Tudo depende de você saber o tempo que você está vivendo. E saber a ocasião, a oportunidade, o momento oportuno que o Senhor vai liberar a resposta, a provisão. Por isso, querido, que quem não sabe o que está precisando, não identifica quando passa diante dele.
Se eu não entendo nessa hora, diante dessa crise, por que está acontecendo? O que eu estou precisando nessa hora? Porque quando a gente ora, Deus responde, amém? Quem sabe essa noite aqui pode estar sendo uma resposta. Foi mudado o culto, você entende isso? Havia outra estrutura, outra organização para acontecer hoje, mudou tudo, porque essa palavra tinha que ser liberada. Essa mudança pode ser por causa de você que está aqui, ou você que está aí assistindo agora ao vivo. Quem sabe essa mudança veio como resposta para a tua vida. Pode ser agora o tempo e a ocasião de Deus para hoje, de repente, mudar a sua história. Aleluia! Por isso a gente precisa de sabedoria nessa hora. Sabedoria do alto, não essa inteligência humana. Para conseguir discernir o tempo que a gente está vivendo. Para discernir no tempo, saber as ações que a gente vai implementar. Segundo, precisamos entender que não basta termos Jesus como Salvador. Precisamos edificar a nossa vida de acordo com os princípios que Ele estabeleceu. O que eu quero dizer com isso? Que muitas pessoas que entraram para o Evangelho, entraram recebendo a Jesus como Salvador da sua vida, porque entenderam que está falido, está quebrado, eu não tenho como me mudar, eu me rendo, eu entrego a minha vida a Jesus e o reconheço como meu Salvador. Porém, muitas pessoas recebem nessa hora um livramento, um escape, mas elas não avançam na resolução da crise, porque elas não entendem que cada área da nossa vida, os planos de Deus, a vida que Deus tem para nós, ela tem uma forma de funcionar e ela tem um propósito a cumprir. E olha como é que isso é importante. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 a 15. Esse texto veio dessa imagem que eu tive aqui desse farol, porque o apóstolo Paulo, ele revelou algo tão tremendo à igreja de Corinto aqui, que serve para nós hoje, e principalmente para você que está em crise. 1 Coríntios 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E outro, o que diz a sua Bíblia aí? Edifica sobre o fundamento, amém? Mas veja cada um que como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Por quê? O que diz a sua Bíblia? O fogo, pelo fogo será revelado. Olha aí, a crise revela. O fogo da crise, ela revela se essa obra vai permanecer, se isso que você está fazendo vai surtir efeito ou se é só obra de palha. O dia vai declarar eu entreguei minha vida a Jesus, a base, Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida, é o meu Salvador. Não, mas não acabou não. Agora, como eu vou viver essa vida em Cristo? Vai fazer toda a diferença. Não adianta esse farol estar em cima de uma rocha, mas para economizar e ir mais rápido, eu usei material de baixa qualidade. Quando vierem as primeiras tempestades, essa casa vai ruir, amém? Então, quantas pessoas a gente tem visto que tem pulado etapa, tem desejado logo ver as coisas acontecendo, e muitos inclusive entraram em crise por causa exatamente disso. Por isso que é importante a gente entender nessa hora, essa questão de que não adianta nesse momento eu chamar Jesus para me salvar. Tem uma forma dele nos salvar, e tem um propósito, por que ele vai nos salvar? Você acha que Deus nos salva para nos salvar? Porque a gente já tem ministrado isso aqui várias e várias vezes. Quando eu não sei por que ou do que eu fui salvo, eu corro um grande risco, o quê? De voltar
a ficar em perigo. Agora, quando eu aprendo a lição, por que eu precisei de salvação? Por que seu casamento está precisando de salvação? Por que a sua família está precisando de salvação? O que você estava fazendo? Que caminho você estava andando? Como você estava construindo? Porque se eu não entendo como, não adianta naquele primeiro momento que vem uma onda, Deus mandar um navio imenso e passar na frente, a onda bater no navio e vir só uma marola na gente. Vai ter uma hora que esse livramento não vai suprir resultados. Então, não basta eu chamar Jesus para me salvar. Eu preciso me render e falar: Senhor, como vai ser esse salvamento? Qual é a tua parte? Qual é a minha parte? O que o Senhor vai fazer e o que eu vou ter que fazer? Qual vai ser o teu investimento? Qual vai ser o meu investimento? E aí a gente lembra, quando fala disso, do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se a gente não fizer como Ele estabeleceu, a gente vai jogar dinheiro fora, vai perder tempo, energia. E me veio muito isso ao coração. Quem sabe você estava frustrado porque não estava conseguindo ver a sua vida avançar, mesmo com toda a sua dedicação. Porque não adianta apenas ser dedicado a fazer a coisa errada. Não adianta fazer a coisa certa da maneira errada. Não adianta implementar mais força para o errado. Vai dar errado. Por isso que muitas vezes a proposta para essas situações está registrada em Lucas 13. Vamos lá para Lucas 13? Lucas 13, versículos 6 a 9. Às vezes, a saída está nessa história aqui. Lucas capítulo 13, versículo 6, diz assim: em seguida Jesus propôs a seguinte parábola: certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou e nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor: este é o terceiro ano que venho buscar os frutos dessa figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que ela está ocupando inutilmente essa boa terra? O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa-a ainda por mais um ano, presta atenção, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem, caso contrário, pode mandar cortá-la. Prestou atenção? Independente que a sua versão for diferente, seja diferente, o contexto é que o Senhor veio buscar frutos numa árvore há 3 anos, que ele passava ali e ela não tinha fruto. E a proposta aqui é que aquela árvore não foi gerada para dar sombra e folha, foi para alimentar. E visto que ela não estava cumprindo o propósito, ele falou: corta. Porém alguém entrou nessa hora e falou: não, vamos fazer mais o seguinte, me dá mais um ano. Olha o agir do homem. E eu vou cavar. E eu vou jogar adubo nessa raiz, eu vou jogar remédio, eu vou botar aquilo que é necessário. E aí vamos esperar, se ela não der, tudo bem. Você prestou atenção? A proposta foi o seguinte: antes do Senhor cortar, deixa eu fazer algo que até agora eu não tinha feito. 3 anos, ela estava sem dar fruto, e ele não pensou, cara, no primeiro ano, cara, tem alguma coisa errada aqui. Não, ele deixou. Passaram 2 anos, ele não fez nada. Ele deixou por ela mesmo. Chegou ao terceiro ano, e só depois de uma ameaça é que ele se posicionou. Mas por que esse texto está aqui? E eu sinto de compartilhar isso com você, que eu penso que o Senhor quer nos mostrar
que Ele sempre está disposto a dar uma oportunidade a quem quer consertar a sua vida. Ele sempre está disposto, ainda que eu já tinha determinado, pode cortar, acabou, a casa caiu. Não, Senhor, peraí, eu vou fazer algo que eu ainda não tinha feito. E isso que eu vou fazer, Ele está dizendo de esforço, eu vou cavar. Isso fala de esforço. Não é só ir ali no mercado, comprar um negocinho e jogar assim, Não, Ele falou, eu vou cavar uma vala funda, porque eu tenho que encontrar a raiz. Isso fala de esforço. Não é só comprar algo pronto. Por isso que a gente tem denunciado, as pessoas muitas vezes vêm para o culto da vitória, querendo um óleo, querendo algo que o pastor pagou um alto preço no monte, e agora ele vai levar para casa e é só botar no travesseiro, tomar um banho com ele, e teu casamento vai mudar. Um dia desse eu ouvi alguém falar, uma gota dessa água vai mudar a sua vida. Uma gota dessa água vai mudar a sua vida. E as pessoas acreditam. Entende? Na verdade, quando você vai para o Evangelho do Reino, o Senhor sempre mostrou que existe um momento que Ele acalma a tempestade, que Ele abre o mar, que Ele nos faz andar sobre as águas, mas existe um momento que Ele espera uma atitude nossa que vai demandar esforço. Se alguém quiser vir após mim, diz o Senhor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E Ele chegou a dizer o seguinte, nesse contexto de quem quer vir atrás de mim, Ele chega a falar o seguinte, qual é o homem que vai construir uma casa e não faz conta primeiro se ele consegue começar e acabar? Do contrário, a obra vai ficar pela metade. Veja bem, Ele está falando de alguém que quer segui-lo. E Ele fala, eu acho melhor você parar e fazer a conta, se você vai dar conta de me seguir. Se Ele está falando isso, e veja bem, a Bíblia diz que Ele falou isso para uma multidão que vinha atrás dele. Ele estava tirando onda, as pessoas estavam atrás dele. Mas o que eu me amarro no Senhor é que Ele sempre joga limpo. Ele não manipula ninguém. Ele parou e Ele realinhou as expectativas. Ele diz, tem certeza que vocês querem vir atrás de mim? Porque eu não tenho casa. As raposas têm casa, eu não tenho casa. Eu sou como um vento que vai para lá e para cá. Vocês querem vir atrás? E Ele conta isso, qual é o rei que vai para uma guerra e não faz conta se com 10 mil ele vai conseguir vencer um reino que tem 20 mil. Assim é todo aquele que vem após mim. Então, querido, eu queria realinhar isso. Porque quem sabe você estava colocando todas as suas fichas em Deus. Pega uma delas para você. Não bota tudo nele não. Porque tem coisas que você vai ter que fazer. Tem decisões que você vai ter que tomar. Tem momentos que nesses dias eu penso que o Senhor pode estar esperando de nós. Ainda que Ele já tenha mandado cortar. Espera aí, Senhor, me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. E eu vou fazer o que eu até agora não tinha feito. E se ainda assim não der, tudo bem. Mas deixa pelo menos eu fazer a minha parte. Aleluia. E a terceira coisa, queridos, precisamos entender que Deus é um Deus de processo. Precisamos entender que Deus é um Deus de processo. 1 Coríntios 3:9, vamos voltar lá para... A gente leu o versículo 10 em diante, vamos voltar um pouco antes, o versículo 9. O texto diz assim, porque somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Preste atenção, essa declaração foi dada antes de falar, o fundamento já foi posto, e ele fala de um processo que vai acontecer agora sobre esse fundamento. E nessa hora ele diz que 3 coisas, vocês são cooperadores, lavoura e edifício.
E o que o Senhor nos fez entender aqui é que Ele está falando de 3 etapas de um processo que Deus opera na nossa vida. Esse primeiro momento, somos cooperadores. Quem é chamado para cooperar com outro, é porque o outro está querendo fazer alguma coisa e está contando contigo, amém? Então, se Deus está dizendo que você é cooperador dele, é porque Ele quer fazer algo em parceria com você, amém? É um processo. Ele quer realizar um milagre, Ele quer realizar algo e Ele chama. Isso é chamado. Vem cá, eu tenho algo para você, eu tenho uma missão para você. Vamos fazer isso aqui juntos? Por isso que começa muitos milagres na nossa vida, começa com esse chamado, para cooperarmos com o que Deus tem para nós. E eu ouvi uma frase esses dias, um pastor dizendo que Deus, Ele não dá dinheiro para pessoas, Ele patrocina projetos que Ele mesmo estabeleceu. Você crê nisso? Deus não dá dinheiro, não é porque Ele é o dono do ouro e da prata que Ele sai distribuindo dinheiro. Não, Ele tem planos e Ele patrocina os projetos que Ele mesmo tem para a nossa vida. Ele mesmo investe naquilo. E sabe por que Ele investe? Porque Ele acredita no que Ele planejou. Por isso que ao invés da gente buscar que realmente Deus nos abençoe, é melhor a gente se unir a Ele para cooperar com aquilo que Ele quer fazer. Então quem sabe nessa crise, Deus não está esperando a sua cooperação. Quem sabe para isso dar um fim, Deus não está esperando a sua cooperação. Ele quer fazer isso junto, Ele quer trabalhar junto com você. Por isso, querido, eu preciso entender nesses dias o que Deus deseja fazer, que Ele decidiu me chamar. E nessa hora eu tenho que estar muito ligado, porque diante disso aqui, eu não posso jogar a culpa em cima de ninguém. Eu não posso falar, mas o pastor, mas minha esposa, mas meu marido. Todos somos cooperadores. Eu tenho que fazer a minha parte, a Vandeli tem que fazer a parte dela, a igreja tem que fazer a parte dela, o pastor tem que fazer a parte dele. Cada um tem que fazer a sua parte, amém? E todos têm que fazer para querer agradar quem? Quem está chamando. Ele quer fazer algo aqui. Ele chamou a Vandeli, chamou o Marcos, chamou a Lorena, chamou um monte de gente. E todas essas pessoas não tem que ficar ligadas, mas a Lorena não foi, mas o Alan não foi. Problema deles. Eu vou. E algo que me chama muita atenção na vida de Samuel, por exemplo, é que a Bíblia diz que naquele momento, onde os filhos de Eli estavam aprontando na igreja, a ponto de Deus querer matá-los, a Bíblia diz assim: e crescia Samuel em sabedoria, conhecimento, diante dos homens e diante de Deus. Morando na mesma casa, sendo cuidado pelo mesmo pai, padrasto ali. Ainda que os filhos legítimos estivessem aprontando dentro da igreja, ele não usou como desculpa, mas olha lá, eles também estão fazendo. Não. A Bíblia diz que ele crescia diante de Deus. E chega uma hora que Deus decide trazer juízo naquela casa, através de quem? Do menino Samuel. Ou seja, querido, se você decide se posicionar, Deus inclusive pode te usar para restaurar aqueles que estão se perdendo ao seu lado. Ou você pode se perder juntamente com Ele, ou você pode falar: não, eu vou fazer a minha parte, cara, eu vou cooperar. Deus quer fazer algo e eu estou junto com Ele. Se o outro não quer fazer, problema dele. Eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Eu cheguei até aqui por causa das escolhas que eu fiz, de com quem eu ia andar. Eu decidi, cara, ele não quer, estou fora. Eu tentei chamar 1, 2, 3 vezes, estou fora, eu vou. Porque Deus está contando comigo. Você pode declarar isso? Deus está contando comigo. Mais uma vez, querido, Deus está contando comigo. Eu sou cooperador. Essa é a primeira parte. Deus, Ele nos chama. E muitas vezes o Senhor me trouxe à memória que enfrentamos crises porque exatamente estamos fora da vontade de Deus.
ele me lembrou, você não vai abrir agora, mas lá em 2 Samuel 11, o Senhor me trouxe a lembrança, que no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi ficou em Jerusalém. E a Bíblia diz que ficando em Jerusalém, ele foi dar um rolê na sacada, na varanda, e ele viu a vizinha pelada. E ali começou a ruína da sua vida e da sua família. Mas começou quando? No tempo, olha o que eu falei, no tempo em que os reis tinham que estar na guerra, ele ficou em casa. Você consegue perceber que muitas vezes as crises é porque a gente não está envolvido com aquilo que Deus está envolvido. Por isso que eu quero desafiar, eu convoquei a igreja, porque eu quero desafiar você. Deus está querendo fazer algo. Vamos cooperar, irmãos. Vamos nos unir a Ele. Vamos chegar juntos, se apresenta, diz: Senhor, eis-me aqui. Qual é a minha parte? O que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer de mim? E ainda que os outros não vieram, você veio. E Deus vai fazer contigo, Deus vai fazer com quem tiver. Agora cuidado, querido. Quando for tempo de você estar na guerra, guerreando, você está descansando. Porque é nessa hora que o diabo entra e planta a semente. A Bíblia diz que quando o pessoal estava dormindo, o inimigo foi lá e plantou. E no dia seguinte, quando eles viram, o joio nasceu no meio do trigo. Já era. É assim que ele faz. Então, eu queria chamar a sua atenção nessa noite para a primeira parte do processo. Deus nos chama para cooperarmos com Ele. A segunda parte é a lavoura. Lavoura é um campo cultivado, terreno preparado para algo ser plantado. O que Deus me fez entender? Que nem sempre, porque Ele nos chamou, a gente está pronto para fazer o que Ele quer que a gente faça. Você entende isso? Uma coisa é Deus chamar: vem cá. Mas quantas vezes? Não, mas como assim? Eu não sei, mas fazer... Não, mas eu nunca fiz isso. E aí primeiro alguém vai te ensinar: não, olha só, então nós vamos pegar assim, vai te dar toda a dica. É assim ou não? Não é assim? Nem sempre quando alguém nos chama, a gente sabe para quê. A gente atende porque é amigo, a gente atende porque é uma autoridade, a gente atende, mas nem sempre a gente sabe para quê. E por isso que eu penso que depois da cooperação, do chamado para cooperar, vem o processo da lavoura, onde Deus vai ter que preparar a terra do nosso coração, porque Ele vai plantar as sementes dEle. Vai ser aquele momento onde Ele vai começar a arrancar os teus sonhos. É o momento onde Ele vai arrancar os teus projetos, os teus desejos, os teus traumas, as tuas feridas, e vai começar a plantar os sonhos dEle, os projetos dEle, a cura dEle, porque do contrário, a palavra de Deus diz que quando a semente cai no meio de espinho, ela até começa a crescer, mas os espinhos sufocam, e ela fica sem dar frutos. Quantas pessoas de repente estão na igreja há tanto tempo, quantas pessoas estão vivendo um relacionamento há tanto tempo, sem conseguir romper, mas não é por causa da semente. A semente é tremenda, é poderosa, mas existem espinhos. E o que a Bíblia fala que são esses espinhos? São os cuidados do mundo. A pessoa está aqui dentro, mas o coração dela ainda está lá fora. E aí não adianta Deus colocar sementes preciosas no seu coração, você não vai responder, porque entre jogar bola e ir lá para o mutirão, entre ir para o cinema e ir lá para a conferência missionária, a alma vai gritar, entende? Porque eu estou aqui por obrigação, eu estou aqui por temor, eu estou aqui por obediência, mas meu coração está lá. Então parece, querido, que Deus não conta de pronto com todo mundo que Ele chama, porque vai ter que passar pelo processo da lavoura, a terra vai ter que ser trabalhada, porque do contrário vai ser semente jogada numa terra que não vai dar nada. Quem sabe você pode estar exatamente nesse processo agora.
onde Deus está cavando, está mexendo, e o garfo está entrando. Garfo, como é que é o nome daquela parada? Ansim, está entrando, fura, mas é porque tem que afofar, irmão. Tem que amolecer esse coração, tem que quebrar essa cabeça dura, amém ou não? Deus muitas vezes tem que fazer algo forte ali, porque se Ele vier de mansinho não consegue. Então nem sempre esse processo da lavoura é só assim, ó, dando uma fofada. Não, é passando. E Ele começa a trabalhar no terreno do nosso coração. E uma das coisas que é difícil a gente aceitar isso, mas nessa hora Ele acaba usando todas as situações, não somente palavras e revelações, mas as crises e os nossos erros para trabalhar a nosso favor. Você acredita nisso? Deus usa a crise a teu favor? Você crê que Deus usa os nossos erros para o nosso bem? Que Deus deixa, às vezes, eu vou deixar porque no final vai dar certo. No final vai dar certo. Eu estou percebendo que muitas vezes é isso que Deus quer. É isso que Deus permite. Sabe por quê? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Então, se todas as coisas, as crises estão dentro de todas, amém? Os erros estão dentro de todos. Deus usa tudo, irmão. Deus usa tudo para cooperar para a grande obra que Ele tem para fazer na minha vida, na minha casa, na sua família. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! 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 Então, nem sempre quando Deus nos chama, estamos preparados para realizar a sua vontade. Vai para o tempo da lavoura. Por que esse processo, pastor? Porque depois vem o tempo do edifício. Olha só, alguém quer fazer uma obra, chama o engenheiro, não é assim? Chama o arquiteto. Estou querendo fazer aqui. Aí ele, rapaz, aqui vai ser meio difícil, hein, cara? A gente vai ter que dar um jeito aqui, vai ter que cavar, vai ter que botar terra. Aí, cooperar. Aí começa a lavoura, cava para lá, cava buraco, sapata, e ferro, e tudo. Mas por que toda essa mexida no terreno? Por que, gente? Porque uma construção vai ser erguida naquele solo. Cooperadores, lavoura, edifício. Isso fala de processo, cara. Deus chama, prepara e constrói. Deus chama, mas nem sempre a gente está pronto. Prepara até que chega a hora do edifício ser levantado. E o que é um edifício? Uma construção para abrigar, com várias salas, departamentos, com a finalidade de abrigar atividades humanas. Ou seja, Deus deseja construir algo em nós e através de nós. Deus, quando alguém constrói uma casa num terreno, Ele vai construir sobre aquele terreno e para que outras pessoas sejam abençoadas. O terreno é afetado, mas tem gente que vai morar ali dentro. Você consegue crer que Deus, Ele muitas vezes nesse processo, Ele está fazendo isso, porque Ele primeiro vai trabalhar em você, porque depois, se você vai ser um edifício, você vai abrigar os sonhos de Deus. Pessoas serão beneficiadas com o que Deus vai fazer na sua vida. Pessoas vão se alimentar do fruto que você vai dar. Pessoas vão ser sustentadas, abençoadas, providas por causa da sua vida, por causa daquilo que você aprendeu na crise. Esse edifício é porque Deus ele nos trata, levando em consideração que existem várias áreas da nossa vida. São vários departamentos. Por isso que às vezes as pessoas não entendem mas eu tenho um chamado, mas eu sei pregar, mas eu sei tocar. Não, cara, mas tua alma está quebrada. Não, mas tua vida financeira está quebrada. Não, mas
Ou seja, deixa Deus construir um edifício e não uma sala só. Amém? Não deixa Ele construir, não queira que Ele construa só uma salinha, não. Não, Senhor, trabalha só essa área aqui da minha vida. O resto pode deixar comigo. Não, isso é barraco, irmão. Isso é barraco. Você vai tentar fazer dessa sala tudo que você precisa. Como existe em favelas, um cômodo que tem a cama, a cozinha, tudo, é tudo conjugado. Isso é barraco. No edifício, existem departamentos, existem salas, existem andares. Deixa Deus fazer de você um edifício. Não aceita ser um barraco. Deus tem vários cômodos para trabalhar em você. E a gente sabe que tem um tempo certo para isso acontecer, os investimentos certos. Ou seja, o que Deus me fez entender nessa noite é que somos chamados para cooperarmos com algo que Ele deseja realizar na nossa vida e até mesmo resolver uma crise. Segundo, nesse momento Ele começa a nos tratar como lavoura, para que possamos estar preparados para receber todas as sementes dos seus planos e projetos que Ele tem para a nossa vida. Porque um dia, eu me lembro aqui que o Senhor me chamou, através de um texto que está lá em João 15, 16. Não foi você que me escolheu, mas eu que te escolhi para que você vá e dê fruto. Alguém lembra o que continua o texto? E fruto que permaneça. Prestou atenção? Por que da lavoura? Porque tem que ser um fruto permanente. Senão é desperdício de talento, de unção. Até que nos tornemos um edifício de Deus ou um abrigo dos propósitos eternos. Quem é você hoje, querido? Em que fase desse processo você está? Porque, quem sabe não é tempo de você cavar mais fundo. Quem sabe não é tempo de você permitir que o Senhor trabalhe nessa crise para te fazer mais forte ainda. Eu queria orar nesse momento, porque o que Deus me fez entender para essa noite é que se a gente quer romper no meio da crise, a gente vai ter que reavaliar os nossos conceitos, porque não são dos fortes a vitória, não é do ligeiro o prêmio, não é do inteligente o favor, não é do prudente a riqueza. Tudo depende de sabedoria, você aproveitar o tempo certo, a hora certa, estar no lugar certo, na hora certa, tomando as decisões certas. E para isso a gente precisa entender que Deus é um Deus de processo, que muitas vezes Ele nos chama, mas a gente nem sempre está preparado, e não pode usar como justificativa, mas Deus me chamou. Não, mas chamado não é confirmação de tudo, vai passar pela prova, pelo processo da lavoura, porque sementes serão plantadas na sua vida. E quantas vezes, querido, a gente passa por tantas situações, e eu sinto de orar por isso nessa hora, porque o que Deus mais colocou no meu coração, como eu falei no início, abre em Isaías 43. Quando a gente vai passando por várias batalhas, eu falei aqui que a esperança que se adia faz adoecer o coração. E às vezes a gente está tão cansado da guerra que quando chega o momento final da gente viver o que Deus tem, a gente já não está mais acreditando, a gente já não está mais com disposição. Por isso que, quem sabe, não é tempo de você permitir que Deus hoje possa curar essa terra do teu coração, para que quando Ele lançar as sementes, ela possa entrar, ser recebida. Porque eu tenho passado por várias situações, Vanderly passou por várias situações, algumas pessoas que a gente acompanhou aqui, passaram por várias situações, que quando Deus quis fazer algo, o trauma era tão grande que, mas eu não quero passar por tudo de novo.
Eu já acreditei e me dei mal. Eu já tentei ir por esse caminho. E essas pessoas precisariam ter a decisão que Pedro teve quando Jesus mandou ele voltar e lançar a rede. Falou: Senhor, a gente tentou pescar, mas hoje o mar não está para peixe. Mas sob a tua palavra eu vou voltar. Entende? Quem sabe existem pessoas hoje aqui que estavam cansadas, como eu falei, já entrando na fase da incredulidade, já não acreditam mais que algo pode mudar. E quando eu estava orando agora para descer, a palavra que veio ao meu coração muito forte foi Isaías 43, eu quero orar por isso. Eu senti muito de orar em cima desse texto. Capítulo 43, versículo 18 e 19 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço nova, coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo. Quando eu estava orando agora para descer aqui, foi muito forte essa declaração: eu farei um caminho no deserto. Eu colocarei um caminho no ermo. Ermo, no original diz deserto, lugar desolado. Lugar ermo, lugar desolado, abandonado. Eu vou fazer com que o rio chegue nesse lugar deserto, desolado. Mas tem uma coisa muito interessante antes. Para isso acontecer, não vos lembreis das coisas passadas. Não leve em consideração as coisas antigas. Eis que faço nova todas as coisas. Eu só consigo romper na crise se eu parar de olhar para o que eu vivi até agora no meio dela. Porque se eu ficar olhando para trás, tudo que eu já passei, eu não vou ter força para continuar. Porque se eu continuar somando aquilo com isso, cara, não vai ter como sair. Por isso que a nossa esperança nessa noite tem que ser o Senhor, que é capaz de fazer tudo novo de novo. A nossa esperança tem que ser naquele que é capaz de abrir um caminho no deserto, de fazer com que rios brotem em lugares desolados. Não considerem as coisas passadas, não levem em consideração as coisas antigas. Eis que faço nova todas as coisas. Não estão vendo? Quantas vezes no casamento a gente passa por isso? De repente a gente começa a perceber vários erros que a gente cometeu e a gente começa a reagir. Só que o outro ainda está ferido por vários erros do passado. E a gente já deu 5 passos certos, mas falta ainda 7. E o falta ainda 7 fala muito mais do que já se passaram 5. Consegue entender? E aí eu não consigo acreditar que esse 5 vai virar 12. Não. Porque eu já vi isso antes. Chega no 6, volta para o 1. Chega no 5, volta para o 2. Por isso que nessa hora eu tenho que parar de olhar para ela, eu tenho que parar de olhar para mim, eu tenho que parar de olhar para a igreja tem que parar de olhar para mim, você tem que parar de olhar para o outro. E a gente tem que olhar para aquele que quer fazer algo com a nossa cooperação. Pode ficar de pé? Eu queria orar por isso. Queria falar para você que está em casa agora, assistindo ao vivo, ou alguém te mandou essa mensagem depois. Não são as crises que derrubam uma construção, um casamento, mas a forma como a gente reage no meio da crise.
E a forma que a gente reage está ligado ao nosso sistema de verdades. Quem sabe não é tempo de você permitir que o Senhor trabalhe o seu sistema de crenças, de verdades, porque isso é que está te impedindo de reagir da maneira correta. A nossa vida não é apenas o resultado do agir de Deus, mas das nossas decisões ou da ausência delas. Por isso que Deus nos chama para cooperar. Ele não vai fazer sozinho, vai ser Ele com a gente. Mas nem sempre a gente está preparado para isso. E vai começar o processo da lavoura. Não fuja. Logo depois, um edifício dos propósitos eternos vão ser construídos. Não aceite ser apenas um cômodo. Não aceite apenas que Deus trabalhe um cômodo. Ah, já está bom demais. Não, deixe Ele levantar um prédio com todos os departamentos necessários. Ele é fiel. Aquele que começou é fiel para ir até o fim. Pensa nisso, querido. Que Deus te abençoe. Ministério Apostólico Palavra da Vida. Uma igreja chamada para restaurar vidas. Venha desfrutar conosco de tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre nós e viver um novo tempo em sua vida. Adoração e libertação. Cura e restauração. Despertamento e direcionamento. Palavras proféticas. Ministração com crianças. E também um espaço Kids. Nossos cultos: domingo, 19 horas. Quarta, 20 horas. Ministério Apostólico Palavra da Vida. Venha e traga a sua família.